Na segunda-feira, 29 de setembro, o New York Times publicou uma alegação surpreendente de que altos funcionários do governo Trump estavam intensificando seus esforços para destituir o líder venezuelano Nicolás Maduro. Segundo o Times, o secretário de Estado Marco Rubio, ex-opositor do regime de Maduro, lidera a iniciativa de mudança de regime, com apoio do diretor da CIA, John Ratcliffe, e de Stephen Miller, vice-chefe de gabinete de políticas da Casa Branca. A revelação foi um choque para a maioria dos observadores da região, porque, embora Trump seja há muito tempo contrário ao governo de Maduro, nenhuma de suas ações jamais ultrapassou o limite para uma mudança de regime. Durante seu primeiro mandato, Trump concentrou-se em pressão econômica, impondo sanções a Caracas e incentivando outros países a fazerem o mesmo para forçar o ditador venezuelano a renunciar. Trump negou envolvimento na Operação Gideon, tentativa de golpe em maio de 2020 que resultou na prisão de 2 ex-oficiais das Forças Especiais Americanas. Após o fracasso da operação, Trump disse famosamente à Fox News, e vamos citá-lo aqui: "Se eu quisesse entrar na Venezuela, eu não faria segredo disso. Eu entraria e eles não fariam nada a respeito. Eles se renderiam. Eu não enviaria um grupinho pequeno. Não, não, não. Chamariam de exército, chamariam de invasão." Durante seu segundo mandato, a administração adotou táticas mais agressivas. Rotularam os cartéis de drogas venezuelanos como o Cartel dos Filhos, de terroristas, atacaram barcos de drogas e dobraram a recompensa por Maduro de 25 para 50 milhões de dólares. No entanto, mesmo as mais agressivas dessas ações ficam consideravelmente aquém do que seria uma verdadeira mudança de regime. A questão é: isso foi intencional? O governo Trump pode estar usando essas ações para preparar o terreno para uma possível mudança de regime por meio da força militar. Nesse caso, temos que perguntar: essa é a estratégia do governo? Como seria uma mudança de regime? E, mais importante, se Maduro sair do cargo, o que acontece depois? Motivo para alterar o regime. Vamos começar com a primeira grande pergunta. O governo Trump está preparando o terreno para justificar uma mudança de regime na Venezuela? A ex-secretária de Estado Hillary Clinton acredita que a resposta é sim. Em painel do Conselho de Relações Exteriores, Hillary Clinton afirmou que o governo Trump prepara o terreno para possível ação militar contra Maduro. Já citamos algumas justificativas na introdução, como rotular cartéis de drogas de organizações terroristas e atacar navios em águas venezuelanas, mas não citamos as duas principais. Segundo o New York Times, Trump cancelou os esforços do enviado especial Richard Grenell para negociar com a Venezuela. As negociações ocorriam há meses, mas se intensificaram, levando Maduro a escrever a Trump pedindo diplomacia e negando acusações de tráfico de drogas. Como parte dessas negociações, Caracas estava disposta a fazer concessões econômicas substanciais, incluindo conceder acesso de empresas americanas ao setor de petróleo e gás do país, redirecionar as exportações de petróleo venezuelano da China para os Estados Unidos e reduzir os laços econômicos da Venezuela com Pequim, Teherã e Moscou. Mesmo assim, não foi o bastante para convencer Trump, que já estava frustrado com a recusa de Maduro em deixar o poder e com a alegação dos oficiais venezuelanos de que não participam do tráfico de drogas. Repórteres do Times acham que isso pode levar a uma escalada militar contra traficantes de drogas ou o governo Maduro. E isso nos leva ao segundo e talvez mais importante ponto. O governo Trump produziu recentemente um parecer jurídico confidencial que justifica ataques letais contra uma lista secreta e extensa de cartéis e suspeitos de tráfico de drogas. O parecer, divulgado primeiro pela CNN, afirma que o presidente pode autorizar o uso de força letal contra vários cartéis, mesmo os não designados como organizações terroristas pelo governo, pois representam ameaça iminente a cidadãos americanos. Especialistas jurídicos veem nisso permissão para uma guerra ilimitada contra todos os cartéis de drogas. Sarah Harrison, ex-advogada do Departamento de Defesa e hoje analista do Crisis Group, disse à CNN: "Se o parecer do Office of Legal Counsel permitindo ataques a cartéis for tão amplo quanto parece, isso indica que o Departamento de Justiça entende que o presidente teria poderes tão extraordinários
que poderia decidir sozinho iniciar uma guerra muito maior do que a autorizada pelo Congresso após o 11 de setembro. Isso pode incluir a destituição do presidente Maduro. Vamos revisar a matéria do New York Times citada no início do vídeo. Nela, o secretário Rubio descreveu Maduro como um fugitivo da justiça americana e o chefe de uma organização terrorista. Ele também, e essa é a parte principal aqui, descreveu as ações de Maduro ao supervisionar o fluxo de drogas para os Estados Unidos como uma ameaça iminente aos cidadãos americanos, que é exatamente a mesma linguagem que o Departamento de Justiça usou em seu parecer. Funcionários do governo veem Maduro como líder dos cartéis na Venezuela e podem defender sua remoção como ação antidrogas, semelhante à justificativa dos Estados Unidos da América para invadir o Panamá em 1989 e depor Emanuel Noriega por tráfico. O governo informou ao Congresso que os Estados Unidos da América estão em conflito armado formal com os cartéis de drogas, classificando-os como organizações terroristas e seus membros como combatentes ilegais. Tudo isso, considerado em conjunto, parece indicar que o governo Trump construiu uma estrutura legal abrangente para uma ação militar na Venezuela. Não é só uma base legal. Tropas já foram enviadas à costa da Venezuela. O Wall Street Journal relata que o Pentágono enviou 3 destroyers com mísseis guiados, caças F-30 e 5 B-drones MQ, 9 Reaper aviões espiões, navios de assalto e um navio de operações especiais secreto. Washington enviou 10.000 soldados, principalmente para bases em Porto Rico. Esse é o maior reforço militar dos Estados Unidos da América na região em mais de 30 anos, desde a invasão do Panamá. E as tropas, elas não estão apenas paradas. Apesar da atenção aos ataques a barcos, que já deixaram mais de 20 mortos, o destacamento fez recentemente um exercício pouco notado, mas que indica possíveis próximos passos. O Sunday Times informou que radar venezuelano detectou 5 caças F-30 e 5 americanos patrulhando a 74 quilômetros da costa, a cerca de 10.700 metros de altitude. O Times de Londres sugere que isso pode ter sido uma tentativa de descobrir a localização e a eficácia dos sistemas de defesa aérea da Venezuela. Segundo o Times, com o sistema de guerra eletrônica do F-30 e 5 pilotos americanos mapearam baterias russas e radares chineses na costa venezuelana, ocultos sob palmeiras em pontos estratégicos. Na nossa visão, isso pode ser 2 coisas. Ou, primeiro, o tipo exato de coleta de inteligência que antecede um ataque militar, ou, segundo, uma demonstração calculada para lembrar ao governo de Maduro o que está abaixo da sua costa. Independentemente da intenção, Caracas ouviu a mensagem alta e clara, e as respostas variaram de medo a desafio e até empolgação. O desafio veio dos mesmos setores, militares e políticos aliados a Maduro. Após a detecção dos F-30 e 5, Vladimir Lopes, comandante em chefe das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas da Venezuela, discursou para uma multidão dizendo que a Venezuela estava de olho nos Estados Unidos e não se deixaria intimidar. Carmen Meléndez, prefeita de Caracas, repetiu essa mensagem ao The Guardian, afirmando que, caso os Estados Unidos da América invadissem, o povo venezuelano estaria esperando por eles. O medo foi melhor expresso por analistas que podem falar livremente, sem precisar seguir a linha do partido. Phil Ganson, analista em Caracas do Crisis Group, disse ao The Guardian que o ataque de Washington ao Irã e a falta de resposta de Teherã alarmaram o governo de Maduro. A empolgação veio da oposição, desesperada pelo fim dos 12 anos de governo autocrático de Maduro, período em que a economia e democracia da Venezuela ruíram, milhões caíram na pobreza e outros milhões deixaram o país. A líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel, Maria Karina Machado, disse ao Sunday Times que apoiava a estratégia do presidente Trump na Venezuela, chamando-o de a maior oportunidade que a Venezuela já teve para remover o ditador. Esse mosaico de reações mostra o quanto está em jogo no futuro. O que nos leva à nossa segunda grande pergunta: como seria de fato uma mudança de regime? Cenários de intervenção. Mudança de regime, especialmente no século XXI, quando muitos países têm acesso a armas avançadas e sistemas de defesa, é uma tarefa difícil. Difícil, mas não é impossível.
A questão não é se Washington pode derrubar Nicolás Maduro, mas até que ponto está disposto a intervir para isso acontecer. Então, vamos analisar dois cenários possíveis, certo? Primeiro, o que aconteceria se o governo Trump decidisse colocar tropas em solo? De acordo com o Latin America Risk Report, um dos principais boletins sobre política e segurança regional, esse é o caminho mais certo para garantir a saída de Maduro. No entanto, o relatório estima em menos de 1% a chance de grande esforço militar dos Estados Unidos da América, com forças terrestres significativas na Venezuela. E com razão, a Venezuela tem o dobro do tamanho da Califórnia. E de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, possui forças armadas compostas por 123 mil soldados, 220 mil milicianos, civis e 8 mil reservistas. Embora Maduro seja profundamente impopular entre os civis por sua má gestão econômica, ele conseguiu manter o apoio dos militares ao conceder contratos estatais lucrativos e acesso preferencial às reservas de petróleo do país para os altos oficiais. Porém, é importante ressaltar que isso não garante totalmente a lealdade do exército. Veja o Sudão, onde os generais Abdul Fattah al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo derrubaram seu antigo patrono, Omar al-Bashir, mesmo após receberem o controle de minas de ouro lucrativas. Um general venezuelano aposentado disse à Agence France Presse que o moral do exército estava bem abaixo do esperado para um conflito assim. Apesar das ressalvas, os Estados Unidos não têm vitória fácil, pois o número de tropas mobilizadas é insuficiente para uma operação desse porte. Fica aquém do exército que Donald Trump prometeu à Fox News em 2020. Washington precisaria de bem mais efetivo, mas até agora não mostrou intenção de assumir esse compromisso. Então o que eles podem fazer com as tropas que têm no momento? Esse é o nosso segundo cenário, onde eles podem lançar uma campanha direcionada de ataques aéreos contra locais estratégicos na Venezuela, incluindo o Forte Tijuna, a base militar onde se acredita que Maduro viva. Dois desfechos são prováveis. Os ataques aéreos aumentarão as tensões, tornando insustentável para Maduro se manter no poder. Se Maduro sobreviver, o pêndulo deve voltar às negociações. O relatório considera a possibilidade de ataques aéreos limitados, a permanência de Maduro no poder e o eventual retorno à mesa de negociações como o desfecho mais provável, atribuindo a isso uma probabilidade de 75%. Também precisamos considerar como a comunidade internacional reagiria se o governo Trump tentasse derrubar Maduro à força. Se algum país interviria para salvá-lo, embora aliados de Maduro critiquem ações militares dos Estados Unidos da América como ilegais e desestabilizadoras, nenhum consegue enfrentar Washington. O maior aliado de Caracas na região é Cuba. Apesar de as Forças Armadas de Cuba terem especialidades, como as Forças Especiais de Havana, é improvável que mudem o equilíbrio do conflito a favor da Venezuela. Internacionalmente, Maduro provavelmente não terá mais sorte. Segundo o South China Morning Post, Pequim deve demonstrar decepção com os Estados Unidos da América apoiar economicamente Caracas, mas evitar ações militares que possam gerar confronto com Washington. Especialistas acreditam que a Rússia vai reagir de forma semelhante, já que o Kremlin ainda está atolado no dia 1329 de sua operação militar especial de 3 dias na Ucrânia. No entanto, essas são apenas previsões, bem feitas e alinhadas com as informações atuais, mas continuam sendo previsões que na geopolítica podem ser desmentidas rapidamente. No dia seguinte, destacamos a revelação do New York Times sobre altos funcionários do governo Trump intensificarem esforços para promover mudança de regime na Venezuela. Embora a análise sugira que a mudança de regime ainda seja improvável, não podemos ignorar se os falcões da Venezuela realmente conseguirem o que querem. Isso nos leva à nossa pergunta final. O que acontece a seguir? A oposição venezuelana acredita que, com a saída de Maduro, poderá assumir o poder e restaurar a democracia. Petro Urichurtu, assessor de Maria Machado, afirma que a oposição criou um plano para as 100 primeiras horas e dias após a queda de Maduro. Os detalhes do plano não são públicos, mas sabemos que envolveria transferir o poder para Mundo González,
candidato a essa presidência contra Maduro em 2024. Praticamente todo observador objetivo na Terra, incluindo o secretário Rubio e este próprio canal, acredita que González venceu a eleição, mas Maduro usou seus poderes como incumbente para se manter no poder. A oposição é otimista e acredita que com a saída de Maduro, seus aliados se alinharão ou não oferecerão resistência. Citei o Sudão antes não só para mostrar como generais podem trair antigos aliados, mas também como alerta do que ocorre após a queda de um homem forte. A oposição civil assume que pode tomar o poder e os militares dizem: não, vocês não vão. Bem, a Venezuela pode potencialmente seguir um caminho semelhante, especialmente se Washington não tiver disposição para uma ocupação longa e um processo demorado de reconstrução. Os generais que passaram décadas se enriquecendo podem simplesmente decidir que têm muito a perder ao entregar o poder para uma oposição que provavelmente não vai oferecer o mesmo tipo de favorecimento que o regime de Maduro. Se decidirem, têm armas e pessoal para ser um grande obstáculo a qualquer governo de oposição, mesmo com apoio americano. Nem falamos dos cartéis de drogas. Se Trump estiver certo e Maduro for o chefe do tráfico na Venezuela, removê-lo não eliminará seus cartéis. A história recente mostra que tirar o chefe do tráfico costuma dividir a operação em facções menores e mais violentas, disputando o controle. Isso é exatamente o que aconteceu no Equador no último ano, onde uma repressão armada contra gangues de drogas fez com que elas se dividissem em facções cada vez menores e mais violentas. Isso também ocorreu no México no começo da guerra às drogas e vimos o que aconteceu lá. O pior cenário teria facções armadas, cartéis de drogas, soldados protegendo sua riqueza e milícias da oposição surgindo em todo o país, cada uma criando feudos e disputando o controle. E serão os venezuelanos que ficarão presos no fogo cruzado, agravando uma das maiores crises de refugiados do mundo. Agora, precisamos enfatizar que esse é o pior cenário. Não é o resultado inevitável, nem mesmo o mais provável. Se houver mudança de regime, não se surpreenda se as consequências forem mais estáveis que as descritas. Ainda assim, seria tolice realizar algo tão drástico quanto a derrubada de um ditador sem ao menos considerar o pior resultado possível. Uma lição que os Estados Unidos deveriam ter aprendido com seu tempo no Iraque. Então, qual é o próximo passo para a Venezuela? E honestamente, nós não sabemos. Somos só um canal do YouTube e mesmo após vários pedidos, Hexet ainda não nos colocou no grupo do Signal. O que sabemos, no entanto, é que Washington precisa decidir se está pronto para se comprometer a longo prazo com a estabilização da Venezuela pós-Maduro. Se o governo Trump realmente estiver sério sobre a mudança de regime, corre o risco de criar um estado falido em sua porta. Obrigado por assistir.